Você sente dificuldade de concentrar quando você senta para estudar? Ou sente que não tem foco? Isso pode ter um motivo. E nesse vídeo eu quero te explicar o motivo que talvez você já saiba qual é, e também quero te mostrar uma solução, que eu adoro focar na solução do problema. O problema a gente sabe que existe, né? Mas a gente tem que focar na solução. Olá, eu sou Gabriela Nunes, mentora de estudo para concurso e exame da OAB. Aqui no meu canal a gente fala sobre dica de estudo e um pouquinho às vezes de processo civil e direito civil. E nesse vídeo de hoje, eu quero te falar sobre o assunto que atualmente não, já faz uns anos, desde a criação do celular especificamente, tem influenciado demais no nosso estudo e a gente não está se dando conta disso. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu estou fazendo pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E eu tive um módulo esses dias que eu falei, vou levar lá para eles, porque aqui está a chave do maior problema da falta de concentração. O estudo para concurso ou exame da OAB, enfim, o estudo em geral, ele nada mais é do que uma atividade que exige concentração, introspecção, silêncio, monotonia, para não falar tédio, né? Por isso que é tão chato estudar, principalmente se você tem TDAH voltado aí com a hiperatividade. Só que não é só isso. Nós hoje vivemos em um mundo hiperconectado. Nós estamos aí em todas as redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, enfim, gente, tem muita rede social. WhatsApp, tava esquecendo do principal, né? A gente acostumou, para não falar viciou, no barulhinho de notificação de mensagem. Hoje a gente não faz mais nada sem não estar conectado. A gente está lavando louça, está ouvindo um podcast, a gente está dirigindo ali até a esquina, está ouvindo um podcast, está assistindo a uma videoaula, a gente está caminhando, que é o momento lá da gente dispersar a cabeça, a gente está ouvindo videoaula, né? O podcast, um vídeo, enfim, que seja. A gente nunca mais fez apenas uma atividade. A gente sempre está conectado com alguma coisa. E isso também fez com que a gente se tornasse multitarefas. Sabe aquela coisa de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo? Gabriela, mas o meu trabalho exige que eu seja assim. Calma. Depois do que eu te explicar nesse vídeo, eu quero que você comece a ter essa percepção no seu dia a dia. Por quê? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente leva para a mesa de estudo. É aqui que está o pulo do gato. Não adianta a gente querer ser uma pessoa fora do nosso local de estudo, no nosso dia a dia, e depois chegar aqui, querer mudar uma chavinha do nada e ser uma pessoa super concentrada, uma pessoa que fica em silêncio com facilidade. Se lá durante o seu dia, vamos supor que você estude 3 horas por dia, 2 horas por dia ou 4 horas, enfim, que seja, a hora que seja. Se o dia tem 24 horas, vamos supor que 7 você passa dormindo, o resto você passa acordado. Ou seja, você passa mais tempo acordado do que estudando. Seu cérebro acostumou a ser desse jeito aqui por mais tempo do que desse jeito aqui. Esse jeito aqui é o estudo, tá bom? Que a gente fica aqui quietinho no nosso local de estudo. Nossa, a câmera hoje tá dando uns puxa aí, hein? Desculpa, tá? Mas eu não sei arrumar isso aqui, gente. Se alguém souber aí me ajudar, agradeço. Mas é o seguinte, o que você faz na sua vida, você vai levar para o seu estudo. É isso que você tem que entender. E o estudo, como eu falei, ele é uma atividade silenciosa, ele é uma atividade é, que tem tédio, sabe? A gente precisa estar mais quietinho, introspectivo. Na escola, antigamente, era assim. O estudo antes aí da tecnologia, ele era assim. Todo mundo ficava na sala de aula, dentro da sala de aula, quieto, ouvindo o professor. Né, quieto. Dependendo aí da idade, rolava bagunça, né? A turma do fundão. Não sei você, mas eu era da turma do fundão. Pronto, falei. E a gente sempre levava os pitos lá que ficavam conversando. Mas a ideia era o quê? Fechado no local para se concentrar o tempo inteiro. Só que com as redes sociais, a gente perdeu isso. A gente não vai mais só para o trabalho. Enquanto a gente está no trabalho, a gente também está respondendo mensagem, resolvendo coisa pessoal, a gente também está ali se inteirando de uma fofoca, a gente está ali rolando o feed, a gente sempre está fazendo alguma coisa além. Tem gente ainda que trabalha ouvindo podcast, ouvindo notícia. Eu, particularmente, não consigo mais. Por quê?
depois que eu despertei, assim, tive consciência do quanto isso trazia um esgotamento emocional, uma queda de energia muito grande, eu comecei a treinar a fazer uma coisa de cada vez. Se você me segue lá no Instagram, eu vou deixar o meu perfil aqui, acho que é aqui. Vou deixar o meu arroba aqui, que lá eu compartilho minha rotina, algumas dicas de estudo, então fica à vontade se quiser me seguir por lá. Mas se você já me segue, às vezes no meio dos stories, você pode perceber que eu falo, gente, desculpa, mas ou eu como ou eu falo com vocês e acompanho o raciocínio. Às vezes eu coloquei isso como uma meta na minha vida e de fazer uma coisa ao mesmo tempo, que eu não consigo comer e gravar story ao mesmo tempo que eu perco meu raciocínio. Ou eu como, ou eu gravo story com o meu raciocínio. Porque isso é um hábito. Eu fui me habituando a fazer isso. E essa é a solução que eu apresento para você. Se você quer melhorar a sua concentração no estudo, durante o seu estudo, treine a sua concentração fora do estudo. Deixe de ser multitarefas. A gente acha que ser multitarefas é bonito, mas não é. Tem um livro que eu tô lendo, tá lá na sala agora. Ele chama A Sociedade do Cansaço. Não lembro do autor agora, mas ele é um livro pequenininho, roxinho. E lá tá escrito que ser multitarefas é uma coisa de antigamente, assim, lá dos primórdios. Lá no tempo das cavernas, é que os seres humanos não podiam comer em paz, porque eles podiam ser atacados a qualquer momento, né? Então eles tinham que comer prestando atenção no que acontecia ao lado. Por exemplo, estou te dando um exemplo só, que é o exemplo que está no livro. Mas hoje a gente não precisa mais disso. Hoje, na maioria, eu não estou dizendo em 100%, né? Porque às vezes realmente você está no trabalho, você está lá concentrado, mas é a gente que bate na porta, é a gente que te chama, é a cliente que te manda mensagem, enfim, chefe que te manda mensagem, enfim, o celular está apitando, né? Outro exemplo que acontecia antigamente, quando se tinha só telefone fixo, e isso eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe era professora, né? E aí, a gente era tudo pequenininho. Lá em casa nós somos eu e mais 2 irmãos. A gente era pequenininho e, como toda boa criança, brigava horrores. E a gente ligava na escola e pedia para chamar minha mãe para botar. Mãe, sabe aquela coisa assim? Mãe, fulano brigou comigo. É lógico, né? A gente chegava em casa e levava uma bronca. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: a minha mãe ficava dando aula, só dando aula. Ela era interrompida em certos momentos, em momentos pontuais. Se fosse hoje, a cada briga seria uma mensagem, e a cada mensagem uma notificação, e a cada notificação uma interrupção da aula dela. Consegue perceber essa cadeia? Antigamente não, como era telefone fixo, era mais pontual. Entendeu? Tudo bem, a gente não fazia isso sempre, né? Mas hoje não se tem mais essa barreira temporal. Só que quando a gente estuda, a gente precisa ter esta barreira temporal. Agora é o meu momento de estudo, ponto. Nada vai me interromper, entendeu? Só que não, você estuda com o celular do lado. E acaba que a gente vicia na notificação. Mesmo que não chegue notificação, deu 10 minutos que você está estudando, o que você faz? Pega o celular. Ninguém mandou mensagem. Volta. Ou se mandou mensagem, deixa eu só ver que mensagem mandou aqui, que eu já volto. Porque a gente perdeu essa barreira temporal, essa parede, esse bloco de fazer as coisas durante o dia. A gente faz tudo ao mesmo tempo, tudo misturado. Quantas vezes você já não comeu em frente ao computador resolvendo alguma coisa do trabalho, né? E isso a gente leva para o estudo e isso prejudica demais a nossa concentração. Então, procure no seu dia a dia deixar de ser multitarefas, aquela pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei que não é fácil, porque assim como você se habituou a ser multitarefas, você tem que se desabituar a ser. Só que isso também envolve outra coisa, as pessoas ao seu redor. No começo, você pode ser criticado, sabia? Eu mesma, no começo, ouvi muito. Nossa, não sabe fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? E eu falava, não. E a pessoa não tinha resposta. Não sei, ponto. Me deixa.
O mundo não vai acabar por causa disso. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a gente se habituou a ser multitarefas e tem gente que acha isso bonito. Só que eu estou tentando te dizer que não é bonito. Isso te causa esgotamento emocional e até celebrar o cansaço mental mesmo, tá? Prejudica o nosso estudo, porque o estudo é uma atividade intelectual que a gente precisa ali pensar, raciocinar, né? E a gente não precisa ser assim. A gente tem que desabituar a ser. E como a gente deixa de ser? Fazendo uma coisa ao mesmo tempo, fazendo uma coisa de cada vez e fazendo as coisas em silêncio. Uma vez ou outra, uma musiquinha para dar uma animada, sem problema nenhum. Mas pratique, tente fazer as coisas em silêncio. Tente fazer uma coisa de cada vez no seu dia a dia. E quando alguém te criticar ou debochar de você, que tem muito deboche, você simplesmente fala: não, eu não sei fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E você pode ter certeza absoluta, isso eu te falo porque eu passei por isso. E às vezes passo, né? Quem não me conhece no dia a dia e ainda solta uma dessa, né? E eu falo não, a pessoa fica sem graça. Mas no final, acabam copiando a gente. Aham. Sabe aquela coisa, eu te critico até eu me tornar também? É isso. E pode ter certeza que ao final do dia você vai estar com uma energia melhor, o seu estudo vai render mais, a sua concentração vai estar muito melhor. Então, se você quer melhorar o seu rendimento no estudo, a sua concentração, pare de ser multitarefas. Faça uma coisa de cada vez. O nosso mundo hiperconectado faz com que a gente viva distraído. E você sabia que as redes sociais e o próprio celular, os aplicativos em geral, foram projetados justamente com base na neurociência, na liberação de dopamina, para que você tenha o comportamento que você tem? Nada é por acaso, né? Quando a gente rola lá o feed, assim, que a gente fica horas e nem percebe, aquilo não é à toa, sabe? A gente tem que parar um pouquinho de ser ingênuo. Não estou falando para você não consumir rede social. Isso é inevitável. Só que assim, faça uma coisa de cada vez, estabeleça períodos para você resolver problemas, fazer as coisas. Agora é o meu período de jantar. Agora é o meu período de lavar a louça depois do jantar. Agora é o meu período de estudo. Agora eu vou ficar um pouco no Instagram. Ah, agora eu vou ver um vídeo no YouTube. Delimite o tempo. A gente precisa voltar a saber a delimitar o tempo das coisas. Agora é hora de trabalhar. Agora é hora de fazer fofoca. Agora é hora de responder uma mensagem. Entendeu? Só que tudo isso é um exercício, porque o mundo à nossa volta não está desse jeito. E se você quer ser aprovado, quer ter um bom rendimento no seu estudo, a responsabilidade de fazer isso pelo seu estudo, sinto te dizer, mas é só e tão somente sua. E outra coisa, na hora da prova, tudo isso que eu te falei vai estar sendo aplicado. Na hora da prova, você não vai ter como consultar o celular. Você não vai ter uma notificação chegando. Você sequer vai ter controle do tempo, né? A não ser que você pegue um fiscal aí bem legal que faça um relógio lá na lousa e mostre quanto tempo já passou, mas senão também você não vai ter noção disso. Na hora da prova, vai ser o seu silêncio, vai ser só você com você mesmo. Para você ter ideia, antes, quando eu comecei lá a fazer prova, a minha mente não parava e era tanta hiperatividade, vamos dizer assim, que eu ficava cantando música na hora da prova. Tá bom pra você isso? Uhum. Eu lá tentando ler questão e cantava e ficava música na minha cabeça. Por quê? Eu não estava acostumada a fazer uma coisa ao mesmo tempo, né? E real, tem atividade que é chato, que é chata. E aí pede uma musiquinha pra gente abstrair, né? Mas não precisa ser toda atividade. Comece aos pouquinhos, é todo um treino, tá? Não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas depois de você fazer o que está fazendo, pare e faça somente a atividade que você se propôs a fazer. E assim, sucessivamente, você vai treinando.
você vai ver a diferença que isso vai dar na hora de você sentar para estudar. É prática, tenha paciência, mas saiba que é muito benéfico para o seu estudo. Não se importe com o que os outros vão dizer sobre você, se você está certo, se está errado, se vão debochar ou não vão, mas é a sua vida. E a sua vida está somente sob o seu controle, tá bom? Qualquer coisa, se você for casada, tiver filho, tiver namorado, enfim, viver, né, sob o mesmo teto com mais pessoas, pai, mãe, enfim. Na primeira oportunidade, fale: ó, agora eu vou passar a fazer uma coisa de cada vez, então tenham paciência. Ponto. Ninguém vai morrer, gente. Ninguém vai morrer, o mundo não vai acabar, não é pecado fazer uma coisa de cada vez. É só uma questão de hábito. E assim como nós nos habituamos a ser multitarefas, a gente também pode se desabituar. Existe essa palavra? Eu não sei. A gente pode deixar de sê-lo, tá? Fica aí essa dica, se você pretende melhorar a sua concentração e foco no estudo. E se você quiser outras dicas também, e até mesmo um cronograma de estudo, eu tenho a minha mentoria individualizada, a mentoria Bloom, que nela a gente trata um pouquinho aí da mentalidade, das arestas que precisam ser aparadas para você ter um estudo organizado. Ou ainda, tem o curso que chama Comece Direito, que lá também eu pego todo o processo da mentoria e transformei num curso que fica mais fácil, né? E mais acessível também em questão de valor, para te ajudar aí na caminhada, como estudar certo, como ter um foco melhor, como se organizar da melhor forma, tá bom? E espero aí ter ajudado com esse vídeo. Me deixa aqui nos comentários se você é multitarefa, se você deixou de ser, como você está se sentindo com relação... minhas pulseiras bateram aqui, fizeram barulho, desculpa. E como você está se sentindo com relação a isso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!